Este podcast é orgulhosamente patrocinado pela Minimal Club. Dá uma sacada aqui, ó. Ela tá aqui, ó, e tá aqui também. Eu sempre faço podcasts com a blusa. E se você quiser saber mais, aqui na descrição tem um link para você comprar com 15% de desconto. Também tá aparecendo o QR Code na tela. Então não dá tempo mole não, já entra no site, reserva a sua, fica de minimal, igual a gente. E como você tem percebido, Lu, a evolução desses estágios de maturidade? Porque você trouxe um exemplo dos conselhos. Você trouxe um exemplo. Em 2017 foi a primeira vez que você ouviu sobre isso. E a gente tem percebido, quando a gente foi montar aqui a turma de conselheiros, de advisor, não existia. Obviamente, tínhamos algumas instituições mais formais, com uma outra ótica, mas é pouquíssimo falado isso no Brasil. E falar em diversidade de conselho é menos ainda. Mas a gente tem percebido uma evolução, uma maturidade, principalmente nas startups, nas empresas que estão começando, já estão começando a ter um pouco mais de atenção. Qual que tem sido a sua leitura disso? As pessoas estão começando a perceber a importância de pessoas, de ter um conselho externo, de pensar os estágios de maturidade no Brasil? Eu vejo assim, David, eu acho que tem um pool de empresas que provavelmente são as startups que estão começando, que eu acho que elas realmente já estão com essa consciência, assim, acho que desde o dia zero elas já se cercam, se não num formato tradicional de conselho, mas elas já se cercam de mentores e advisors que vão estar ali para ajudar a construir. Eu tenho visto do outro lado executivos que têm muito a oferecer para o mercado, também numa pegada de se educar para fazer isso melhor. Então, tem várias iniciativas, fora as instituições mais tradicionais de formação de conselheiro, começando a se movimentar justamente para dar subsídio. Porque, gente, ser conselheiro não é só sentar na mesa e começar a falar um monte de coisa. Tem uma formação, tem um monte de coisa de governança que um conselheiro precisa saber para não dar bola fora nas reuniões. Então, tem um processo de educação. Como se formar um bom profissional tem um processo de educação, se formar um bom conselheiro não é só a sua experiência profissional. Né? Então, eu tenho visto esse movimento e eu acho isso muito legal. Com relação ao foco em pessoas, eu acho que isso está nas early scale-ups. Assim, acho que ainda as grandes, as mais maduras, eu vejo muito nesse movimento da Cris via comitê de pessoas, mas ainda vejo que falta a pauta de pessoas, de cultura, nas reuniões das maiores, assim. Isso trocando muito e vendo o movimento em grupos de conselho. Eu vejo que isso é uma dor ainda. Eu sinto que as empresas não entenderam o quanto pessoas, no contexto que a gente está inserido, de muita volatilidade, o quanto pessoas é o teu ativo mais valioso, mais do que nunca, assim. Essa é um pouco a minha leitura. Eu acho que eu também tenho a mesma percepção que você. E uma das coisas que contamina muito o conselho é a presença do investidor. O cara tem uma visão de curto prazo e ele está sempre olhando para o preço das ações da bolsa. Então, assim, é duro isso, porque o cara não consegue levar com muita profundidade a pauta ESG. Consequentemente, também não leva o S para frente. Consequentemente, também ele não leva a pauta de pessoas com muita. E ele não faz um troço que é importantíssimo. Todas as empresas não fazem gestão financeira, gestão de portfólios, não é normal? Sim. Como é que não faz gestão cultural? Se você está sendo bombardeado por toda essa volatilidade, essa mudança na sociedade, como é que você não faz gestão cultural da sua empresa? Gente, a cultura, ela tem que mudar. Ela vai ter que avançar. E quem vai fazer avançar isso são as pessoas. Elas têm que se sentir ali incluídas, envolvidas, que elas sejam motivadas para influenciar. E se você não faz essa gestão cultural, você vai perder. Você perde as pessoas. Então você perde um grande aquário de talentos que está do lado de fora, que podia estar do lado de dentro, e você perde aquilo que você já gastou um dinheirão para formar, porque vai sair. Você sabe que cultura organizacional é o assunto que eu mais amo falar, assim, brilha meus olhos, David sabe. Eu fico muito percebendo o quanto as pessoas subestimam a importância da cultura. Então, nesse trabalho na TIFES, eu tenho me relacionado muito, muito, muito com empreendedores de todos os níveis. E é engraçado, toda vez que essa conversa chega,
a frase que eu sempre escuto é: não, mas eu tenho a minha cultura, tá aqui na parede, ó. Aí você entra na empresa, se você passar uma semana lá, em uma semana eu percebo pelo menos 50 coisas em desalinho com o que está na parede e como essa organização se comporta. Isso, obviamente, que vai para o conselho. Se não tem ninguém lá que fique atormentando para que essa pauta ela entre, isso vaza, porque o financeiro é mais importante, porque o go-to-market é mais importante, porque qualquer outra tecnologia é mais importante. Mas as pessoas esquecem que cultura ela vai acontecer anyway. É melhor você ser intencional com ela e deixar claro como que você quer que essa organização se comporte e caminhe, ou ela vai acontecer de um jeito que muito provavelmente vai interferir o que vocês estão discutindo lá no conselho de go-to-market, de financeiro e por aí vai. Tem um ponto que eu gosto de trazer, são 2 pontos principais. O primeiro é, pergunte para um colega qual é o último C-level que ele conhece, CEO, ou CEO que veio de RH. Você quase não tem, ou a pessoa é de uma HR Tech. Ou seja, você não tem pessoas voltadas para isso. Você tem um segundo ponto, que é o baixo conhecimento por parte da diretoria, do C-Level, dos founders, de pessoas, da importância de pessoas, de cultura para o negócio. Ele se preocupa com vendas, se preocupa com o financeiro, mas ele se preocupa pouco ou dá pouca atenção. E aí tem um terceiro pilar, que é o papel da área de gente, da área do RH, que não se desenvolveu, não vem se desenvolvendo de uma forma estratégica para quando tiver oportunidade à mesa, ele possa aproveitar. E esse é um grande desafio. Além de você ter um baixo conhecimento do C-Level, do diretor principal, você ainda tem um RH, uma área de gente que não consegue trazer as principais pautas, importâncias, alinhar a liderança naquilo que importa para a organização. E aí você tem esse desequilíbrio entre a teoria do que está na parede cultural e das práticas organizacionais. E fica aquela organização disfuncional. E aí quem que deveria ser o braço direito do CEO? A pessoa do RH, a pessoa da área de gente, para direcionar. Eu e a Lu fomos colegas num grupo muito grande, na Móvel, a gente pode falar, e a gente percebia isso, ela tinha um papel muito estratégico no grupo, e isso ajudou a desenvolver diversas outras empresas, diversos outros líderes, e isso vai ajudando a formar uma base a qual as pessoas passam a ter pessoas como o primeiro pilar. Agora, se pessoas é o terceiro ou quarto pilar do seu negócio, a chance de você estar fadado ao fracasso é muito maior. E você sabe uma coisa que eu sofro? Não é incomum eu ver empresas com a estrutura que o RH não está reportando diretamente ao CEO. Nossa, isso deve ser muito comum. É comum e, ao mesmo tempo, Cris, para mim, soa assustador. E vou dizer por quê. Porque, como eu disse lá no comecinho, Design Org, ele é parte de uma narrativa. Quando eu digo que o RH não está acoplado no CEO, eu estou dizendo que, da perspectiva de prioridade, o CEO não está olhando para RH, que, em última instância, é o responsável pelas pessoas. E que, sem pessoas, a empresa ela é cadeira, mesa, computador. E essas coisas sozinhas, elas não fazem absolutamente nada. Tem um adendo, a gente conversa com centenas de startups, de empresas de médio, grande porte, tem 100, 200, 500 pessoas. Tem empresa que já tem hoje mais de 100 pessoas que não tem uma área de RH. Chega a ser assustador. Você pensa, o que mais tem aqui são pessoas. E as pessoas perguntam assim, mas será que já está na hora de eu ter um RH? Não. Já deveria ter há muito tinha 10, tempo. Já tinha que ter alguém do RH, né? Então, falta esse conhecimento por parte da diretoria, dos fundadores. E aí, depois, ele começa a ser reativo. Ele não consegue ser preventivo. Exato. Ele acaba tendo que corrigir grandes problemas porque ele não olhou para as coisas certas. E porque muitos CEOs, não sei por que também, acham que a cultura, como você falou, ela vai se criar sozinha.
E ela vai. Sabe? Isso é o pior. Vai. Pois é, ela vai. Sem a intenção que você queria ter dado. É, isso mesmo. E ela vai. E provavelmente a cultura que vai, ela pode ser um desserviço à estratégia que você quer construir. Isso. Isso é o que é o mais dolorido dessa equação toda, né? E aí, David, acho que você trouxe esse ponto assim do RH, ele entrar em campo, já num papel mais reativo. Aí eu acho que eu sempre brinco isso, como eu vim de história de RH, eu até posso falar mal do RH, mas eu não gosto que ninguém mais fale. Nós temos licença poética. Eu tenho licença poética. Eu acho que parte do RH ainda não ter conseguido assumir um papel protagonista é nossa responsabilidade como profissionais de RH. A gente ainda, poucos de nós, eu não posso generalizar, mas poucos de nós entendeu que o nosso papel, ao querer um espaço na mesa, ele precisa avançar pelo menos 30 casas do que a gente faz hoje. Então, não é só falar de recrutamento, não é só falar de treinamento e desenvolvimento, não é só falar de remuneração. Se o RH não conversa sobre o negócio, não entende, não dá sugestões, ele vai sair do papel protagonista e vai assumir esse papel de retaguarda que não é o melhor uso desse papel de RH. Você tem toda a razão. E eu vejo isso nas grandes empresas e nas grandes instituições também. O RH, ele tem dificuldade de participar da estratégia. E de conectar a sua disciplina à estratégia. Mas por que isso? Porque eu acho que muitas pessoas não foram preparadas. Não. Exato. E não se abriram a isso. A Lu trouxe no início sobre a diversidade cognitiva. O RH, ele tem aquela preocupação de se desenvolver dentro dos seus subsistemas, dos seus subprodutos. Eu vou fazer recrutamento e seleção, desenvolvimento, cargos, salários, remuneração, mas ele não pensa quais são as minhas skills financeiras. Exatamente. De mercado, de produto, de tecnologia, para quando eu sentar à mesa, eu consiga participar da mesa e não só sentar. E porque as empresas contratam aquele gerente de RH querendo só isso. Na verdade, o troço começa de cima. Verdade. Eu quero um agente de RH. Se ela tem experiência em recrutamento, isso aqui tá bom. Não é isso? É verdade. Então, começa pelo próprio recrutamento do gerente de RH. Mas é o mais engraçado, Cris. E aí, talvez o que eu vá dizer vai ser interessante, que eu não sei o que vem primeiro. Se é o ovo ou se é a galinha. No sentido de, eu não sei se o mindset do CEO em querer contratar só o RH que recruta, desenvolve, começa, e aí por isso os profissionais acabam se encaixotando ali, e entregando isso. Ou se começa no profissional de RH que consistentemente só entrega isso e gera no CEO ou em quem quer que está contratando a expectativa de que é só isso mesmo que o RH pode fazer. São as duas coisas. Né? Ou são as duas coisas. Eu estava, essa semana, conversando com um CEO de uma empresa que é cliente nossa, e aí a gente estava falando sobre esse papel do RH, assim, tô ajudando ele a formatar qual é o melhor perfil, né, para essa pessoa. E aí eu estava contando um pouco da minha história para ele. Ele falou, nossa, mas você fazia tudo isso sendo do RH? Como assim você cuidava do planejamento estratégico? Como assim você... Mas isso não é coisa de RH. Eu falei, não, isso é coisa de RH. Deixa eu te contar por que isso é coisa de RH. Aí eu falei, pode não ser coisa de RH. E provavelmente você vai encontrar a maioria dos profissionais que isso não é coisa de RH. Mas depende do que você quer fazer com essa pessoa e qual o espaço que você quer que ela ocupe na mesa. Exatamente. Né? Você sabe que eu só conheci até hoje uma pessoa, estou conhecendo a segunda agora, de uma empresa que eu estava mentorando essa jovem diretora. A pedido do CEO. Ela foi a única diretora de RH que eu conheci que tinha na sua mão planejamento estratégico. Responsável. E participava da reunião do board da empresa, como diretora. Eu nunca mais conheci nenhuma. Infelizmente. Por exemplo, você está falando agora, quem é o RH da empresa lá nos Estados Unidos? Eu não tenho a menor ideia. Como é que está atuando o comitê de pessoas do qual eu faço parte dessa empresa? Muito mal. Está preocupado com uma coisa que é importantíssima, que é a sucessão do CEO,
que muitos comitês de pessoas passam ao lado quando vê, meu Deus, aconteceu essa desgraça. O cara morreu, ou o cara ficou doente, ou o cara ficou de saco cheio, sei lá o quê. E então tem esse valor, né, esse comitê, mas tá assim, anos-luz de você estar atuando na gestão da cultura organizacional da empresa. Preventivamente, né? E aí, curtiu esse corte? Então tá na hora de você compartilhar também o seu amor com a gente, né? Dá a curtida, aquele comentário, mas principalmente não deixa de se inscrever aqui para acompanhar todos os próximos cortes. A gente não vai parar de fazer conteúdo não, mas eu vou parar 3 segundos para esperar você comentar ou assinar a gente. Beleza? Tô te esperando no próximo.